Hoje, o Melhor e Mais Justo debate os papéis dos poderes municipais na vida de cerca de 85% da população brasileira. Após anos de luta dos movimentos populares, um dos grandes avanços na Constituição Federal de 1988, foi a incorporação da participação dos cidadãos nas decisões de interesse público. O Estatuto da Cidade tem um capítulo dedicado à gestão democrática no município. Há, além disso, algumas iniciativas, além da dimensão formal, há iniciativas como orçamento participativo, participação popular na elaboração do plano diretor e há também movimentos sociais dialogando com os poderes públicos no nível municipal, em todos os níveis, mas estamos falando do nível municipal. Nesse sentido, há avanços, avançamos na participação democrática, na construção da democracia e em que direção devemos, podemos, precisamos ir? Luiz Roberto. Quando no início você, Luiz Augusto, me corrigiu dos 1.500 para os 2.500. Corrigi errado? Não, a correção foi boa. Mas acontece que eu pensava no início de um processo feudal para a não participação, e você me lembra do processo de participação no mundo grego. É porque você tinha referido a Polis, eu falei, bom, a Polis está há 2.500 anos. No período a velha cidade agarrada ao mundo feudal, pequenina, miserável, sem valor, né? Porque depois, 800 anos atrás, é que ela se desenvolveu um pouco mais. E então, ela é feita para não participar. Só o fidalgo, só alguns, né? Alguns. O mundo grego, a despeito de ter deixado tanta gente de fora, todos sabemos, ele dá uma espécie de linha de participação. Agora, eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes e telespectadores. Somos 39 cidades nesta belíssima região metropolitana em que vivemos. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E somos 500 e tantos municípios. Quem é que é mesmo cidadão? Porque o cidadão do presente e do futuro breve terá de ser mesmo cidadão numa nova perspectiva, mas é possível que a cidade ainda esteja dividida em 3 grandes blocos. Há um tipo humano que não é mais do que um agregado. Isso faz parte do mundo colonial e imperial. É um ser agregado. Alguém o protege, olha bem o que está acontecendo hoje de perigos com os protegidos. Alguém o protege, mas alguém cobra muito dele, cobra até a vida. O segundo é chamado de contribuinte. E esse discurso existe. Parece que é aquele que dá dinheiro e depois não sabe bem para onde vai esse dinheiro. Só o terceiro, que é cidadão ou cidadã, e é bom que a gente não esqueça do an e não só do on, por razões de gênero muito justas. Agregado, contribuinte, cidadão, não são somente 3 estágios históricos. Eles convivem num presente. E a pergunta é essa: para se chegar a políticas públicas, integradas, a cidade não pode ser maior do que as pessoas. Como disse o Legoff, num livro lindíssimo, Por Amor às Cidades, a cidade terá de ter o nosso tamanho, no sentido simbólico dela, né? Porque nós a amamos, de certa forma, sempre a amamos. Agora, é necessário que nós sejamos cidadãos não contribuintes agregados como uma espécie de papel cartorial em cima de cada um de nós. E esse é um processo que tem que ser muito batalhado como conquista, né? Lembrando que Paulo Freire faria ontem 91 anos, é conquista, né? Essa autonomia cidadã, para negar o discurso, negar na prática a ideia do agregado, aquele a quem eu agrego, ou aquele que só contribui, que é cidadão mesmo. Esse é um desafio belíssimo e contemporâneo para se chegar às verdadeiras políticas para o bem público ou para o bem comum, como Marcolino destacou em um momento. Para a construção do comum, inclusive, Exatamente. né? Do comum, claro. Marcolino. Eu ia falar dos 91 anos de Paulo Freire.
mas o senhor já me aproveitou para a gente fazer uma discussão de educação permanente, que é apropriar mesmo. Então, a Constituição de 1988, pelo menos na ótica da saúde, deu à população o direito das conferências. As conferências municipais. As conferências municipais, estadual e nacional. Você está falando em sentido geral. Estou falando no geral, sempre. Só para eu entender. Porque já que nós estamos falando de municípios, então eu queria só demonstrar, por exemplo, que o Sistema Único de Saúde, quando ele aparece, ele dá as conferências para que as diretrizes no campo da saúde, não da doença, sejam capazes de acontecer, não na ótica da doença, porque é isso que nós fazemos. Porque a saúde sozinha não faz nada. Ela não faz se ela não tiver educação, se ela não tiver o trabalho, se ela não tiver moradia, se ela não tiver acesso. Então, isso demonstra a conferência que a participação popular ela é possível. Ela é possível porque já existe meio. Então, nesse aspecto, eu entendo que nós avançamos. Porque hoje o cidadão, a cidadã, dos mais simples municípios, tem condições de participar na conferência. A 14ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em dezembro do ano passado, terminando no dia 4 de dezembro do ano passado, ela demonstrou isso. Você tinha moradores de rua fazendo trabalho, você tinha os transexuais que fizeram a abertura, e ela deu 387 resoluções apontando para cada região, para cada estado e para cada município, porque no município que as coisas acontecem. Como Agora, é que mas em algumas cidades, né, professor? Todas? Em algumas cidades. Não, eu quero dizer, a participação ela se dá em algumas cidades onde você tem uma evolução, as pessoas têm um grau de conscientização maior. Ainda que a participação seja representativa, eu quero dizer que ir para os conselhos e efetivamente, não é, poder incidir nas políticas, isso depende de uma mobilização maior. Agora sim, agora nós entramos na conversa correta. Por quê? Quando eu falo isso, além de ser uma provocação, é demonstrar que quando eu elejo o prefeito, se ele não tiver nenhuma relação com a sociedade, ele continua sendo aquele cara, eu decido, eu falo, eu centralizo, eu faço esse imperialismo, eu volto para a colônia, porque é ele que vai decidir. E aí a vereança ou a assembleia não tem papel. Não há compromissos. Não há compromisso, efetivos. Não tem papel. Agora, você está dando um exemplo, que é um exemplo valioso, valiosíssimo, a meu ver, que é o exemplo do Sistema Único de Saúde, do SUS, que, na minha modesta opinião, é talvez a única política de Estado que o Brasil tem. Quer dizer, é uma política conquistada por uma longa luta que foi chamada de reforma sanitária, se inscreveu na Constituição como luta popular, no capítulo da saúde, depois nas leis complementares, e vem sendo uma construção que passa... que não está mais na mão de nenhum governo. Isso mesmo. Né? Quer dizer, entre o governo A, B ou C, né? Ela é tripartite, ela é federal, estadual e municipal. E claro, dependendo do governo, você vai ter maior favorecimento para as construções necessárias ou menos, mas ela está apropriada. Agora, ela é um tipo de um campo, né, de exemplos com muitos desafios, mas a gente tem, se o SUS é uma experiência desse ponto de vista exitosa, com todos os problemas que ele tem, não estamos falando de nada perfeito, lógico, ideal, lógico. Né, mas estamos falando inclusive do ponto de vista dessa emancipação política, de uma certa autonomia, de uma certa autonomia e tal. Se ele é um avanço muito significativo, ele ao mesmo tempo é curioso, né? Porque ele aponta uma política de Estado, uma política pública de Estado, com todos os problemas que ela tem, mais uma, no meio de tantas que são políticas de governo, digamos assim. O que você pensa, Luiz Roberto? Então, o que acontece é que as políticas, eu não gosto muito que a gente se acostume a falar do plural demasiado de políticas públicas. A gente está falando de um processo educacional, de um processo cultural, de um saneamento. E às vezes a gente fala como se falasse de milhares de políticas públicas em torno daquele tema limitado. É necessário que a gente tivesse uma visão que liga um pouco mais. Quantas políticas públicas eu tenho a partir de um orçamento participativo bem feito? Eu não tenho 1 milhão de políticas públicas. Talvez eu não tenha 100. Sim, tem algumas. Eu quero ter algumas, mas algumas que tem produzam memória no corpo, no espírito de um cidadão, de uma cidadã, que sinta que o processo educativo se liga à saúde,
fortemente, que se agarra ao transporte, que tem a ver com saneamento, que se liga à cultura. Trágico para nós é não imaginar que a cultura tem um papel central associada a saneamento, associada à saúde, associada a tudo isso. Você fala isso, me lembra uma fala do Betinho, o sociólogo Betinho, que ele dizia, um manifesto que ele fez, ele dizia, terminava o manifesto dizendo assim, no fundo, o que eu gostaria que a gente fizesse é que a gente fizesse política como cultura. Pois é. Eu insisto no argumento que essas políticas macro, não é? Então, educação, saúde, são projetos que envolvem uma série de ações. Talvez o que nós tenhamos que os prefeitos, né, a gestão municipal, ela tenha que conhecer mais a realidade. Eu insisto nesse argumento. Sem um diagnóstico, sem saber as necessidades reais da população, porque você tem lugares mais desenvolvidos, que têm mais acesso a esses serviços, que eles estão, inclusive, mais desenvolvidos, porque a gente sabe que o acesso também tem a ver com o nível de mobilização que as populações, os cidadãos conseguem fazer. E aí, entrando um pouco no seu argumento de agregado, contribuinte, cidadão, se essa caracterização estaria correta, eu acho que antes de categorizar esses tipos sociais, teríamos que dizer que são pessoas. Essas pessoas, elas têm habilidades, elas têm alguns saberes, e é disso que se constroem as cidades, não é? E eu acho que, numa perspectiva de sustentabilidade, talvez se tenha que pensar a cidade de uma forma simples. O que as pessoas sabem fazer? Porque na Grécia, como também o professor citou, a cidade era o espaço de interação entre os sujeitos e a política era algo superior. Superior no sentido de que era um espaço de debates onde a democracia era uma constante. Completamente só diferente. Para os cidadãos, né? E os cidadãos eram os homens adultos, não eram nem os velhos, nem as crianças, nem os escravos, nem as mulheres. Ok, mas ainda que tivesse essa restrição, a política hoje, ela está... é simbólica, assim. Ela existe, assim, ela ficou pejorativa, porque a mídia, de certo modo, também tem esse papel de descaracterizar a política. O tempo inteiro coloca a política como algo negativo. Então, o que o cidadão, enquanto eleitor, vai pensar na política? Ele tem a mesma percepção, porque, afinal, esses meios de comunicação, a grande mídia, no caso, né, porque aqui estamos num... Mas, enfim, a grande mídia tem um objetivo aí de passar uma mensagem, um discurso que é assimilado pela maioria da população, principalmente a que tem menos educação, etc. O que é necessário é que as pessoas investidas de poder não tenham mais direito de sentir e falar ao modo como os seus antigos exemplos falaram. Eu estou aqui agregando mais um para o meu grupinho. Você não está agregando mais, isso é um ser da cidade. Eu não estou aqui, não pode mais falar, estou arrebanhando contribuintes e parar por aí. É necessário dar o passo novo. O passo novo é o passo da construção de uma coisa dificílima, que é a ideia de cidadania. Esse é um conceito completo, né? É um conceito amplo, um conceito complexo, um conceito indispensável, aliás, mas sobre o qual a gente tem que pensar com muito amor também, e que além de com muito cuidado. Está para ser conquistada, claro, no país, em vários lugares. Exatamente. Cidadania, estamos lutando ainda por ela. Eu penso, professor, quando o senhor fala isso, eu penso, Jaqueline, eu penso, ouvintes, telespectador, Luiz, se assim me permite chamar, que o que o senhor acabou de dizer, para mim, chama-se mentes. Então, a maioria de nós leu Marx, a maioria de nós leu Trotsky, mas leu tudo aquilo que eu vou chamar de progressista e tal. O que faltou é mudança de comportamento. Que nenhuma política e nenhum cidadão deve sobrepor ao outro. Porque é isso que nós estamos falando. É isso que o professor está chamando. Está chamando nós para uma consciência das pessoas que ali estão. E nada acontece longe e distante do município. O Estado é abstrato, ninguém pega o Estado. A nação é abstrata, ninguém pega a nação. Mas todo mundo vive no município. Porque o poder é exercido. Porque o poder no município ele é exercido. E alguns desses municípios são expulsos do seu município para ir para as grandes cidades. São expulsos, não tem outro nome. Pode falar o nome que quiser, mas a palavra é expulso, foram colocados para fora. Onde o seu conhecimento... Então, o seu conhecimento, ele não vai para aquele estado. Ele vai agregado, sonhando que um dia voltará para o seu município. Então, esse agregado, ele quase que ele vira um predador. Quase que ele não vira um cidadão, porque ele continua sonhando de voltar para a sua região. Então, Marculino, mas eu estava entendendo uma coisa,
e a gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso debate, mas eu queria acentuar esse ponto, que o Luiz Roberto tentou trazer, voltar a ele várias vezes. Porque a Jaqueline falou das categorizações, enfim, sugeridas pelo Luiz Roberto, mas a ideia me parece que tem uma coisa a dizer assim, olha, se tem um Estado, e aí os seus representantes no governo municipal, estadual, federal, um Estado que a figura do agregado é a figura, primeiro, exterior, de alguém que concede, eu dou, eu te, né? Então, eu te acrescento. Portanto, é assistencialista, coloca o outro, né, num lugar necessariamente dependente de quem o agrega. Né? Do outro lado, tem uma exterioridade dada pelo que ele chamou de contribuinte, se eu entendi bem, dada pelo seguinte, quer dizer, isso aqui é um exército, né? Ele cumpre um serviço, ele me dá a sua força de trabalho, ele me dá o seu dinheiro, ele me dá para um grupo de privilegiados que então regulam e detêm esse Estado. Não há ainda a ideia, uma dimensão onde essas categorias pudessem não apenas serem vencidas do ponto de vista da luta política, mas serem superadas. É disso que você está falando? Como a Jaqueline colocou, estamos para conquistar o momento que é o momento da cidade. É o único momento que é o da cidade mesmo. Para sermos honestos com a ideia de cidade. Nós temos 5.565 municípios, a maioria, nós temos 200 cidades grandes no Brasil só. Isso. Só 200. Então as outras foram resultado, sabe de quê? Resultado da riqueza. Mas quando a riqueza já ficou pobre, não é esquisito? As outras, todas pequeninas, são resultado da riqueza, porque é do ciclo, quer da borracha, da cana, do café, de tudo. Mas é no momento em que já estava acabando. E o povo resolveu ficar, isso me arrepia de imaginar, esse povo nosso é maravilhoso, resolveu ficar. Eu fico aqui, eu mais 8.000 pessoas, eu mais 7, eu mais 10. Agora eu tenho uma granjinha, agora eu coloquei um sítio, agora eu estou trabalhando, agora eu pus uma loja de fazenda para vender alguma coisa. Porque eu tenho comum aqui, claro, né? Que eu tenho construí uma vida. Crescendo, eu quero ficar. E isso é fantástico para pensar o Brasil. No entanto, é desafiador, porque eu não posso ser cidadão só no discurso da cidade de 19 milhões. Eu preciso ser cidadão na menor de todas. Nós temos que criar uma linguagem para este país, uma linguagem que seja capaz de envolver a diversidade. Nunca mais criar a linguagem para uma unidade que não temos. Mas é possível criar uma linguagem para a diversidade. Que contemple essa diversidade. Que contemple a diversidade e manifeste-se como conquista, como os dois colegas colocaram, na cidadania. Maravilha. Infelizmente mesmo, nosso tempo acabou, mas eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Acho que foi uma ótima discussão. Eu também. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Espero e tenho certeza que a nossa conversa despertou em você a vontade de se aproximar dos processos políticos na sua cidade, no estado, no país, mas a partir da sua cidade, para além do direito do voto, sentindo o gosto em participar, em construir a democracia para um país melhor e mais justo. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, que é o tvt.org.br, onde você pode sugerir temas e rever debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.